Olá, galerinha do primeiro ano. É um prazer voltar às aulas, certo? Eu esperava realmente que fosse através da parte presencial, mas essa pandemia aí nos levou a nos comunicar dessa forma, ok, gente? Então vamos retornar aí com chave de ouro, se Deus quiser. Logo, logo a gente vai estar nas aulas presenciais. Então é um prazer revê-los, estava morrendo de saudade de vocês. Então vamos para onde nós paramos. Na verdade, pessoal, eu vou fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente viu e depois eu vou dar continuidade ao conteúdo, ok, pessoal? Pessoal, iniciamos nossas atividades, galerinha do primeiro ano, lá com cinemática. Como vocês viram, cinemática é a parte da física que vai estudar os corpos em repouso sem levar em consideração em repouso ou em movimento, sem levar em consideração as causas do movimento. Nós sabemos que quando a gente tem um objeto que está em repouso, quando aplicamos uma força sobre ele, ele se desloca do lugar dependendo da força que aplicamos, não é verdade? Então, a gente vai revisar isso aí. Então, pessoal, aí na parte cinemática, a primeira coisa que a gente viu foi grandeza física. Vocês viram que a definição de grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo que a gente puder medir, nós chamamos de grandeza física. Então, velocidade, a gente consegue medir velocidade. Deslocamento, podemos tranquilamente medir a velocidade. Tempo, massa, certo? Força, distância, temperatura, ou seja, todas essas grandezas nós conseguimos medir tranquilamente. Então, tudo aquilo que a gente pode medir, também chamado de avaliar qualitativamente, são chamadas de grandezas físicas. Mas existem grandezas também que não são físicas, que são aquelas que a gente não pode medir, que geralmente são emoções, sensações, certo? Como, por exemplo, alegria, tristeza, dor, certo? Amor, paixão, certo? Ódio. Então são grandezas não físicas, a gente não pode medir essas coisas. Então as coisas que a gente não pode medir não representam uma grandeza física, tá, galera? Então, pessoal, aí a gente entrou na parte de referencial. O que é referencial? É algo que a gente toma como base para estudar alguma coisa, certo? Sempre quando você desloca até uma loja, se você não sabe a localização da loja, você vai perguntar para alguém ou até mesmo vai consultar um GPS para chegar até a loja, certo? Ou seja, nós temos que ter um referencial para chegar até aquela loja, ok? Então, gente, o referencial é algo que a gente vai tomar como base para estudar alguma coisa. Aí também a gente vai ter o ponto material. Ponto material, o próprio nome já diz, ponto material. Então, eu tenho um pontinho que eu vou ter que comparar ele com alguma coisa, certo? Então, o exemplo que a gente pode citar é uma formiga em relação ao elefante. Então, o tamanho da formiga comparado ao tamanho do elefante, nós dizemos que o tamanho da formiga é desprezível comparado ao tamanho do elefante. Então, aí a formiga é um ponto material em relação ao elefante. A mesma coisa a gente pode dizer um navio em relação ao mar. Se eu olho para o tamanho do navio e olho para o tamanho do mar, então eu noto que o navio parece um pontinho em relação ao tamanho do mar. Então o navio em relação ao mar é um ponto material, ok? Um avião no espaço, né, gente? Um avião no espaço. Se você olhar para o avião e você olha para o espaço, então o tamanho do avião comparado ao espaço ao qual ele está ali inserido é insignificante. Então, nós dizemos que o avião em relação ao espaço é um ponto material. Então, a gente tem vários exemplos para falar disso aí, certo, galera? Então, até vocês aí podem dar vários exemplos. Como vocês viram, o tamanho do corpo é desprezível em relação ao que você compara. Então, eu sempre estou comparando alguma coisa, ou seja, o conceito de ponto material e corpo extenso é relativo porque depende do referencial. Vamos agora para corpo extenso. Se eu inverter os exemplos que eu acabei de mencionar,
desculpa, eles tornam-se corpo extenso. Exemplo, o elefante em relação à formiga. O elefante em relação à formiga é um corpo extenso, porque o elefante é bem maior que a formiga, beleza? Se eu falar assim, uma colher em relação à nossa boca é um corpo extenso, porque a colher tem quase as dimensões da nossa boca. Então, a colher em relação à nossa boca é um corpo extenso, ok? Se eu falar, ó, o mar em relação ao navio é um corpo extenso, verdade? O mar é bem maior que o navio. O espaço em relação ao avião. O espaço é bem maior que o avião. Então, o espaço em relação ao avião é um corpo extenso. Um carro entre Pacifica e Natal é um ponto material. Mas se eu inverter, a distância entre Natal e Pacifica é um corpo extenso em relação a um carro. Então veja que às vezes, se você inverter a informação, ela pode se tornar um corpo extenso. Só não pode no caso da colher em relação à boca, porque as dimensões são praticamente idênticas. Então elas só vão funcionar como corpo extenso, não como ponto material. Beleza, galera? Tudo bem até aí? Depois, gente, disso aí, a gente entrou em referencial. Referencial, quer dizer, referencial eu acabei de falar, né? Depois disso aí, nós entramos em repouso e movimento. Quando é que podemos falar, galerinha, que um corpo está em repouso? Nós podemos falar que um corpo está em repouso quando a sua posição em relação ao referencial não muda com o tempo. Por exemplo, eu estou aqui sentado nessa cadeira e observo que a distância entre mim e o celular não muda com o tempo. Significa que eu, em relação ao celular, estamos em repouso. Tanto o celular em relação a mim, como eu em relação ao celular. Ou seja, nós estamos em repouso um ao outro, porque a distância, ou seja, a posição entre a gente não muda com o tempo. Ok? Outro exemplo que a gente pode citar é, se você está em um veículo, aí tem um colega seu que está no mesmo veículo. Você, em relação a ele, está em repouso. Se você olhar para o seu colega, a distância entre vocês não muda com o tempo. Então, significa que vocês estão em repouso um em relação ao outro. Beleza? Tudo bem, gente? Galera, movimento. Quando é que a gente pode dizer que um corpo está em movimento? Nós podemos afirmar que um corpo está em movimento quando a sua posição em relação ao referencial muda com o tempo. Exemplo, eu em relação ao carro passando na rua. O que é que vai acontecer com aquele carro? Cada vez mais aquele carro vai ficar distante de mim. Então significa que eu em relação ao carro estou em movimento. Mas também o carro em relação a mim está em movimento. Pois se o motorista daquele carro olhar para mim, ele vai notar que a distância vai aumentar com o tempo. Então, tanto eu em relação ao carro estou em movimento, como o carro em relação a mim também está em movimento. A gente em relação à Lua. A Lua está girando em torno da Terra. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Ora a Lua vai ficar mais próximo da Terra, ora a Lua vai ficar mais distante da Terra. Então, a distância está aumentando e diminuindo. Então, isso significa que um em relação ao outro está em movimento, certo? Imagina que você está, por exemplo, no Rio de Janeiro agora. Você está no Rio de Janeiro, está lá no Cristo Redentor, na estátua do Cristo Redentor, e você olha para as nuvens. Quando você olha para as nuvens, a impressão que você tem é que o Cristo está se movendo. Por que isso acontece? Porque as nuvens estão se movimentando em relação ao Cristo. Então, a distância entre o Cristo e as nuvens, ou entre as nuvens e o Cristo, a estátua do Cristo Redentor, está aumentando com o tempo. Então, um em relação ao outro está em movimento. Beleza? Galera, vocês observaram que repouso e movimento, o conceito também é relativo. Ou seja, depende do referencial adotado. Eu não posso simplesmente olhar para esse celular e dizer que ele está em repouso. Falso. Eu preciso indicar o referencial. Então, esse celular em relação a mim está em repouso. Mas esse celular em relação à nuvem lá no céu está em movimento. Beleza? Ou seja, repouso e movimento depende do referencial adotado. Ok, gente? A gente não pode esquecer isso aí jamais, pessoal. É de fundamental importância vocês entenderem
que repouso e movimento possuem conceitos relativos, porque depende do referencial adotado. Gente, vamos dar continuidade com outro assunto agora, que é trajetória. Ok, pessoal? Ok, galera, dando continuidade, trajetória aí. A trajetória ela pode ser retilínea, curvilínea ou helicoidal. Quando é que nós temos uma trajetória retilínea, gente? A gente tem uma trajetória retilínea, é claro, quando o corpo está em linha reta. Aí temos uma trajetória curvilínea quando ele faz uma curva. Então é muito simples de verificar aí a definição de cada um. A helicoidal a gente não estuda aqui no ensino médio. Então, pessoal, quando um cara está em um avião e ele solta um objeto, então para o cara que está dentro do avião, se ele olhar para baixo, o objeto vai estar sempre abaixo do avião até atingir o solo. Então, para ele, é como se aquele objeto estivesse caindo em linha reta. Ou seja, para um observador dentro do avião, a trajetória é retilínea. Mas se tiver uma pessoa de fora do avião observando o que está acontecendo, para ele, aquele objeto está fazendo uma trajetória curvilínea. Então, observe que repouso e movimento depende do referencial adotado, assim como a trajetória retilínea e curvilínea para objetos caindo também depende do referencial adotado. Se o referencial estiver dentro do avião, nós temos uma trajetória retilínea. Se o observador estiver fora do avião, nós temos aí uma trajetória curvilínea, também chamada de parabólica, ok, pessoal? Então isso acontece em um ônibus, você soltar um objeto do ônibus, quem está dentro vê uma trajetória retilínea, quem está fora vê uma trajetória curvilínea. Se você estiver em cima de um skate, se você jogar uma bolinha para cima, quem está fora vai ver ela fazer uma curva, quem está em cima do skate vê ela cair em linha reta, e assim sucessivamente. Galera, então agora a gente vai para distância percorrida, ou espaço percorrido e deslocamento. Como vocês sabem, a gente já estudou isso aí, né? Só estamos revisando. A distância percorrida é a soma das posições que o corpo ocupou ao longo do tempo. Então, quando a gente soma todas as posições, nós temos aí a distância percorrida por esse corpo, galera, ok? Gente, mas também nós temos o deslocamento. E aí temos que saber a definição do deslocamento, são duas. A que a gente vai usar aqui é a primeira. Nós dizemos que temos o deslocamento quando a gente pega o ponto final e o ponto inicial e faz uma reta, certo? Ou seja, deslocamento é uma reta que une o ponto final ao ponto inicial. Então, por exemplo, se você tem um triângulo retângulo, você tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? Então, quando você anda esse ponto A até B e de B até C, na distância percorrida, você vai somar essa distância AB com essa distância BC, certo? Aí você tem a distância percorrida. Falamos muito isso aí em sala de aula. Já o deslocamento é a distância do ponto C até o ponto A. Então vai dar um triângulo retângulo aí, o deslocamento. Então você vai usar o teorema de Pitágoras. Para quem não lembra, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, não é isso, gente? Então trabalhamos bem isso aí em sala de aula. Vocês podem dar uma olhadinha no caderno de vocês, está tudo em tópicozinhos aí, bem simples para ficar fácil de vocês entenderem. Está tudo bem organizado aí no caderninho de vocês. Podem dar uma olhadinha aí depois, ou até mesmo pegar o livro aí, o material, que vocês vão notar isso aí, tá certo, gente? Galera, nem sempre o deslocamento ele dá o teorema de Pitágoras. Às vezes ele pode dar uma reta normal. Exemplo, você está aqui em A, aí você vai para B. Então você tem que a distância percorrida é a distância AB. Mas o deslocamento também é a mesma coisa. Então o deslocamento ele só difere da distância percorrida quando você tem 3 pontos formando um triângulo aí, outra superfície. Beleza? Mas se você tiver 2 pontos e se deslocar de um para outro, a distância percorrida vai ser igual ao deslocamento. Beleza? Tudo bem, gente? Moral da história. Em uma curva, nunca o deslocamento é igual à distância percorrida, porque a distância percorrida vai ser o A e o deslocamento vai ser uma linha reta.
Beleza? Tudo bem, galera? Então aí nós temos distância percorrida e deslocamento. Galera, agora vamos para velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é a razão, certo? É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Quem é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade média, estudamos bastante, resolvemos bastante questão em sala de aula. Então, é muito simples aí a fórmula da velocidade média, não é verdade, pessoal? Gente, só lembrando aí, galera, só lembrando, o deslocamento é dado em metro e o tempo é dado em segundo, ou seja, a velocidade média, ela é dada em metro por segundo, ok, pessoal? Lembrando que às vezes pode aparecer a velocidade em quilômetro por hora. Como é que a gente faz para pegar um valor que está em quilômetro por hora e passar para metro por segundo, gente? É simples, pessoal. Você vai, se está em quilômetro por hora e você quer passar para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, por exemplo, se você tem 72 quilômetros por hora, quer passar para metro por segundo, então quando você dividir 72 por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Ou seja, se em um segundo ele anda 20 metros, em uma hora ele vai andar 72 quilômetros. 30 metros por segundo. Nós estamos com metro por segundo, queremos passar para quilômetros por hora. Se você pegar esses 30 metros por segundo e multiplicar por 3,6, vai dar 108 quilômetros por hora. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se em um segundo você anda 30 metros, em uma hora aí você vai andar 108 quilômetros. Então, isso é o que a gente chama de velocidade média, ok, pessoal? Tranquilo, então temos uma revisão aí tranquila de velocidade média. Não é verdade, gente? Tudo bem? Então, ó, como vocês observaram, a velocidade, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Quanto maior o deslocamento, maior a velocidade. Quanto menor o deslocamento, menor a velocidade, certo? Já a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Quanto mais rápido você fazer uma viagem, maior é a velocidade média que você aplica. Quanto mais demorada for uma viagem, certo? Menor é a velocidade média com que você está se deslocando. Ok, pessoal? Tudo bem? Então veja que existe uma ligação forte aí entre os três, então vocês têm que lembrar, ok? Então o conceito é muito simples, gente. Velocidade é a razão entre ΔS sobre ΔT. É uma das partes mais fáceis da física aí, não tem como vocês errarem, tá certo? Ok? Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida, né? Então vamos lá, passando. Pessoal, nós temos o seguinte, depois de velocidade média, entramos em aceleração. O que é aceleração? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ΔV, a aceleração média, é ΔV sobre ΔT. Quem é esse ΔT? Esse ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é esse ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então, é a razão entre a variação da velocidade por variação do tempo. Como já aprendemos na parte anterior que a velocidade é dada em metro por segundo e o tempo é dado em segundo, então a aceleração média ela vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Ok, galera? E lembrando que existe uma aceleração especial aí, que é a aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta, gente, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio
da curvatura. Ou se você estiver andando em círculo aí, vai ser velocidade dividido pelo raio. Então você vai ter que saber o raio da trajetória aí ocupada pelo corpo ao longo do tempo, certo? Então temos uma revisãozinha aí. Gente, então finalizamos nossa aula de hoje por aqui. É um prazer